escravizado que tinha 30 anos, mas para a mineração era equivalente no máximo 10 anos à sobrevivência desses indivíduos. Cortava-se tudo porque, ponto, roupas adequadas para o trabalho, eles retiraram. Ponto se refere-se também de uma alimentação, não se dava adequado para os escravizados. E lá dentro vai retirar o material com ouro, vivência desses indivíduos. Então aqui a gente vai estar retratando sobre as características de exploração e como que a forma do conhecimento e a técnica que se aplicava aqui dentro vai ter um formato de conhecimento, que olha bem você vê, enxergando o material que teria a presença do ouro, nós temos isso aqui dessa mineração ativa. Né? Então, aqui dentro da nossa região, o chamado quarto lado ferrífero, há uma certa bagunça generalizada, que temos contra o itabirito, temos a presença da hematita, também temos presença do ferro manganês, e como essa tonalidade de amarelo aqui, que é uma argila, tonalidade mais avermelhada, porque ela concentra-se com ferro, e com ferro ela vai pegar uma tonalidade mais avermelhada. Então, dentro desse conceito, a gente temos uma certa variação de um leque que se abria aqui dentro, de uma riqueza muito grande, que olha bem para você ver, a gente vai ver o amarelo, mais à frente a tonalidade do vermelho e mais à frente a tonalidade do negro que vem através dos minerais, que isso aí se tornou uma paleta de cores utilizada por grandes artistas locais para fazer as pinturas das igrejas. Então, se temos aqui pigmentos naturais que vêm através do formato de rochas. Só aguarda eles passarem aqui, ficaremos de um lado e eles passam de outro. Isso era o cotidiano dentro do trabalho, olha bem para você ver. Em média, considerado ela superficial. Quanto cada passo que a gente vai estar percorrendo aqui dentro, maiores avanços vai se percorrer aqui dentro, então vai entrando em profundidade maior. No determinado ponto, que é o salão principal, dá em média de 50 metros. Quanto mais distante desse ponto inicial da mina, vai fluir com maior intensidade, justamente porque vai ter em alguns pontos falhas geológicas, mas dentro de um processo também de exploração, se a gente for nos analisar, olha como que a presença de água e a influência de nascentes que está aqui por cima de nós, nesse determinado ponto, quanto aquela água que está minando lá, é porque a água dobra-se a proporção. Mas olha bem para você ver, nesse ponto está mais úmido, mas olha como que nesse exato ponto aqui também tem umidade, só que essa característica desse ponto aqui, a rocha, ela conseguiu se absorver a água com maior rapidez do que propriamente essa que estava gotejando aqui, Então, a densidade, que é o material que é ouro, ele vai filtrar, vai filtrando, e ele vai ser encontrado que vem dentro desse óxido do ferro também, Então, ou do cobre até mesmo, só que aqui dentro a gente não temos o cobre. E olha como que a perita está de uma certa forma com brilho. Olha bem para você ver quanto se joga a luz aqui, Quando a gente passa a mão aqui, não sente o arrepio, porque o material não é de condução de energia, né? Então, essa forma de identificar se o ouro era também de conhecimento técnico desses escravizados. E aqui dentro, dessa parte aqui, atribuiria um maior consentimento com o ouro dentro desse local aqui dentro, que era influenciado nos veios de cristalização, que aí dentro da densidade, que é o material que é ouro, ele podia ser encontrado por dentro ou por fora. Como lá dentro do salão principal, de um determinado ponto, se quebrou um quartzo como esse aqui dentro, o ouro está por dentro do quartzo, não sobre uma incrustação como está nesse determinado ponto aqui, porque ele praticamente pode-se dizer que não teve falhas, ou o ouro, da forma, dentro dessa riqueza, dentro da parte estrutural, sempre vai ter uma cavidade como essa aqui dentro, que fazeria o processo de ser o local, quantidade de ouro, que essa cavidade vai ser atribuída para o consentimento de estocar ouro como um bucho. Então, quando se fala que o bucho estaria cheio, era o que o escravizado conseguiria uma alimentação mais adequada durante o dia a dia deles de trabalho. Porque quando se retrata-se o início da nossa colonização, as pessoas estavam tendo grande predominância de muito ouro, mas não tinham o que comer. No alimento também, como foi aqui dentro, com o nome de jacubas e mocotós, referindo-se ao conceito de trazer uma mercadoria que era de suma importância, como o alimento também teve taxas, de forma que praticamente inflacionou-se a influência da alimentação. O preço de galinhas que chegava para dentro da nossa localidade, quando havia o comércio, poderia custar uma dúzia de galinha de 120 a 200 gramas de ouro. Se em algumas partes, como no Rio de Janeiro ou em São Paulo, custasse em média de 5 a 20 gramas, aqui se dobrava-se a proporção praticamente. Olha bem, você vê o preço, praticamente que se pagava. Só que se pagava também um alto preço pelos escravizados. Então, quando se retrata em falar sobre ele para o manter a escravidão, foi justamente isso aqui, a influência religiosa, praticamente, que temos aqui a matriz africana se tornando ela presente
com a influência do cristão, né, que é o catolicismo, o lado do colonizador. Só que dentro das formas de preconceito, até mesmo dentro dessa parte aqui, ó, de forma devocional, o estandarte que representava a Nossa Senhora da Conceição foi rasgado pela cabeça de intolerância religiosa. Em pleno século XXI, tem pessoas que ainda falam que a religião de matriz africana é para manter a magia negra, a feitiçaria, a macumbaria. Mas aí, de uma certa forma, é o conceito do homem que faz a coisa ruim ou a coisa boa. Isso depende da individualidade. Então, dentro dessa forma, retratando aqui, ó, a gente mostramos que a importância da influência religiosa dos africanos não tinha nada a ver com coisas ruins. Até mesmo estava sendo ruim para a vida deles. Porque, olha bem que você vê, eles tinham totalmente uma liberdade, se tornando uma pessoa escravizada dentro de um sistema como esse. E olha bem que você vê como que afetava-se a vida e o cotidiano. E aqui se tornou uma das cidades mais populosas das Américas. Tudo pela ganância do homem. Só que o nosso ouro que foi extraído aqui de dentro, ele também foi importante para a arte. Então, olha bem que você vê, quanto em questão de pigmentações de cores, olha, que a gente temos aqui as cores, a paleta de cores. Então, isso aqui consegue extrair uma diversidade de riquezas dentro desse local. E dentro desse local, atribuindo a forma de conhecimento, olha bem para vocês verem como que o pé direito, nesse determinado ponto, atingiu um certo patamar bem alto, observando que tá essas cavidades paralelas uma à outra, era justamente para montagem, possivelmente, de um andame para retirada desse material. Porque pela influência da dobra e a pressão que sofreu, a forma de direcionamento que eles buscavam, olha como que o quarto está indicando para o alto e como que aqui agora a gente vai estar indicando-se para baixo, mergulhando dentro da montanha numa parte que vai estar se tornando ela mais profunda. E dentro dessa profundidade que eles vão estar entrando, é da onde que o maior conceito de ouro vai ser encontrado dentro desse determinado local. Mas pela importância do conhecimento que eles aplicavam aqui dentro, olha bem para vocês verem. A gente vai estar falando que o salão principal é o ponto característico para um maior enriquecimento. Mas aqui mantinha a sobrevivência deles para que não houvesse ceder em cima deles. Porque em questão até mesmo do peso da montanha que foi direcionado, retirando aquele grande quantidade de material, o peso da montanha está sendo direcionado para esse ponto. Para dar a estabilidade, observando que as nossas minas não têm um formato mais retangular, praticamente, ou madeiras a dar estabilidade. Tudo por quê? Formato de vigas, colunas e o formato de arqueamento. Aqui a gente vai ver nessa característica de um... Então, a forma de conhecimento e a técnica que se aplicava aqui dentro era conhecimento local dessas civilizações que foram escravizadas dentro desse local. Aqui agora a gente vai estar indicando para baixo e olha bem que você vê a certa dificuldade que era direcionar para a parte mais profunda. Imagine fazendo a escavação nessa parte que a inclinação é bem maior do que a gente estávamos descendo naquele determinado ponto ali, ó. Nossa! E isso, imagine 14, 16 horas com essa grande quantidade de pessoas aqui dentro. E era africanos que não conseguiriam falar a mesma linguagem, o que depois começa a caracterizar deles construírem formas de dialetos para uma forma de comunicação, né, praticamente. Então, aqui dentro existia as características que se tornava crítica para manter uma sobrevivência ou até mesmo tentar roubar o ouro para comprar as caixas de alforria, né, praticamente. Então, dentro de uma sobrevivência dentro da nossa região. E a hematita especuarita, ela tem também como nome de Itabira, que é a pedra que brilha. Olha como que ela tem um brilho próprio. Por isso, há certa denominância de falar que nem tudo que reluz é ouro, que imagine você encontrar ouro com um material como esse, só que pela característica do ouro estaria mais escuro, mas olha como que reflete o brilho aí, ó, pelo um tipo de mineral que praticamente... Como se chama? Hematita. Hematita, sim. E nesse formato de cristalização aqui, senhores, olha, se quebrou desse determinado pedaço aqui, ó, por dentro desse quartzo aqui, ó, tem uma pequena quantidade de ouro por dentro do quartzo, com menos brilho, olha bem pra você ver, ó. Aí o que daria uma medida, isso aqui, ó, retrata-se como uma relação, uma medida, olha bem pra você ver, ó, de um cadinho de mineiro, que dá um cadinho à toa, ó, do material, olha bem pra você ver, um cadinho para uma relação a um peso e duas medidas. Olha bem que você vê, ó. Tá a segunda medida em maior proporção é essa aqui, ó. A medida de uma proporção de menor quantidade de ouro seria nessa aqui, ó, de 3 a 8 gramas, e essa aqui possivelmente de 8 a 16 gramas, que referia-se ao processo de exploração. Quantos escravos ficavam aqui? No mínimo, para você ter um direito de exploração como esse aqui, era ter 12 escravizados. E me diga uma coisa, qual é o tanto que eles tinham que tirar por dia de ouro? Então, a quantidade que é equivalente por dia
Dentro do estado, por completo, dava-se uma média de 26 quilos de ouro. Não, mas aqui dentro seria retirado em proporções de gramas, por toneladas de materiais que seria apurado do lado de fora. Mas quando eles encontravam veias de cristalizações como esse, o que poderia ser equivalente de quilos para gramas ou de quilos para quilos. Então converte totalmente um material que tem uma representatividade com o ouro. Igual aí, ó, mais antigas. Vem cá para vocês verem, ó. A mina, no geral, ainda ela tem continuidade, só que dentro da parte de continuidade, a gente não desceremos até o ponto final dela. Que olha bem para você ver, ó. Ali ela vai dando sequência, que dentro da influência ela vai ter um certo direcionamento, só que ela vai se estreitar e se funilar. Olha bem para você ver como que era a característica dentro do trabalho do negro, dentro desse cotidiano.